Galera bonita, a segunda atividade do dia, ela vem dos Estados Unidos e se chama Skelly. Nos Estados Unidos, a língua falada é o inglês, a capital é Washington, D.C. e o esporte mais praticado lá é o futebol americano, que não é esse futebol igual ao nosso, é aquele com a bola oval, sabe? Em que os homens são fortões. Em segundo vem o basquete, e aí vem beisebol, vem hóquei do gelo, aí tem até corrida de carros, que é a NASCAR, e depois vem o futebol, tá? O nosso futebol, o soccer deles, tá bom? Então o Skelly vem dos Estados Unidos e ele é muito jogado em Nova York, no subúrbio de Nova York, e ele funciona da seguinte forma: você precisa traçar algumas linhas aí. Aqui, mais uma vez, eu estou usando os quadrados, tá? Então, você vai ter que ter quadrados de 1 até 9. O seu objetivo é fazer com que uma tampinha ou algum objeto vá do 1 até o 9, passando de cada casa, tá? Não tem uma sequência meio lógica, mas ó, o 1, o 3 e o 5 estão aqui, que são os números ímpares, estão ao lado direito. O 7, o 8 e o 9 estão no meio. E o 2, o 4 e o 6 estão do lado esquerdo, tá bom? E aqui, no quadrado número 9, você precisa colocar algumas caveirinhas, que eu já vou explicar quais são as funções delas, tá? Então você precisa percorrer com a tampinha do número 1 até o número 9, fazendo ela cair dentro dos quadrados ali, sendo um de cada vez. Você vai jogar contra alguém aí, tá? E aí é o seguinte, tem algumas regrinhas. Eu vou explicar a regrinha do esqueletinho aqui no meio e ele funciona da seguinte maneira. Se você jogar a sua pecinha, você pode usar carrinho, você pode usar o que você tiver aí. Aqui a gente está usando bastante tampinha, eu já pedi lá na primeira aula para vocês deixarem. Então, usem tampinha também. Então vai jogar ela deslizandinho. Se por acaso ela cair aqui no esqueletinho, o que acontece? Você fica 3 rodadas sem jogar, tá? 3 rodadas sem jogar. Outra questão. Se você jogou a sua tampinha e ela não conseguiu chegar no quadrado correspondente, por exemplo, eu tô jogando aqui no número 8, eu tô a um passo de chegar no 9. Tô jogando aqui no número 8. E eu joguei e ele parou um pouco antes. E o meu colega vem e acerta a minha tampinha. Vamos ver se eu consigo. Ó, eu acertei a minha tampinha. O meu adversário, por exemplo, ele estava no quadrado número 6, ele avança esse quadrado automaticamente. Então ele pula direto pro 7. Aí ele vai lançar a pecinha dele lá pro 7. Eu disse para vocês que o objetivo é chegar no 9, porque quando você chega aqui no 9, a sua tampinha, ela fica envenenada. E aí funciona da seguinte forma: você precisa tentar eliminar os seus adversários. Como é que você elimina? Acertando a sua tampinha na deles. Então eu jogo lá, já consegui percorrer todos os números aqui, joguei. Opa, o azulejo me trollou aqui. Ó, joguei e acertei. O meu adversário foi eliminado e eu ganhei o jogo. Mas antes eu preciso percorrer todos os números, tá bom? Jogando a pecinha ou dessa forma assim, ou deslizando como eu tô fazendo, ó. Fui no 1, agora eu vou tentar ir lá no 2, que é lá no fundo, ó. Lembra que não tem um padrão. Ó, conseguiu 2. Ficou bem no limitinho aqui. Tá embaixo do sofá, mas ficou bem no limite. E aí eu vou no 3, que tá daquele lado lá. Conseguiu 3 também. Agora eu vou no 4, que tá desse outro lado aqui. Conseguiu 4. Agora eu vou lá no 5, que talvez seja um dos mais difíceis, né? Lá no fundo, ó. Conseguiu 5 também. Vamos no 6, que tá pertinho aqui agora. Talvez eu... Ó, não consegui. Se eu não conseguir, é a vez do meu adversário e ele começa do número 1. Eu posso jogar pertinho aqui de onde é o ponto de saída, tá?
ponto de saída aqui. Ó, conseguiu um. Agora eu vou lá no 2 mais uma vez. Vamos ver se eu consigo. Tô ficando bom nisso, hein? Vamos no 3 agora. Aí eu tenho, ou eu vou no 3, ou eu tenho a opção de acertar o meu adversário para avançar automaticamente. Lembra? E aí a estratégia quem vai fazer são vocês. Quanto mais jogadores tiverem para jogar, mais legal fica, porque você tem mais chance de acertar o adversário. Ó, errei o 4. E aí é a vez do outro jogador e assim vai continuando o jogo, tá bom? Esse é o Skelly. Espero que vocês se divirtam. Lembrem das regrinhas. Percorre de 1 em 1. Quando você estiver jogando aqui no 9, caso a sua pecinha caia aqui, 3 rodadas sem jogar, você tem a opção de acertar o outro também. Conseguiu chegar no 9, aí você fica com a tampinha envenenada e você vai eliminar os outros adversários. Conseguiu eliminar todo mundo, você vence. See you, guys!